Rio de Janeiro, 1889. Às vésperas da República, quando o Império agoniza em seus salões dourados e a cidade fervilha com as promessas de modernidade, surge a figura de Teodoro Vilela, um jovem escritor de origem modesta que habita um sobrado acanhado na Rua do Ouvidor. Dotado de talento indiscutível, mas corroído pela ambição, Teodoro observa com inveja calculada o sucesso de seus contemporâneos, enquanto suas próprias obras jazem esquecidas nas prateleiras das livrarias. Tudo muda quando, por um golpe do acaso, ou seria do destino, um de seus folhetins cai nas graças do público. Da noite para o dia, Teodoro vê-se alçado ao panteão dos escritores célebres, cortejado nos salões, bajulado pela imprensa, perseguido por admiradores. Mas a fama, essa deusa caprichosa, cobra seu tributo. Antigas amizades revelam-se interesseiras, o amor verdadeiro confunde-se com adulação, e a própria arte, antes pura expressão da alma, torna-se mercadoria nas mãos ávidas dos editores. Entre o desejo obsessivo de manter-se no topo e o peso crescente das concessões morais, Teodoro descobrirá que ser admirado pelas massas é um fardo mais pesado que a obscuridade. Numa trama que expõe as vaidades literárias, as hipocrisias sociais e a eterna contradição entre aparência e essência, acompanharemos a ascensão e queda de um homem que, ao conquistar tudo o que desejava, perdeu aquilo que jamais soube valorizar. Se você aprecia narrativas que exploram a complexidade da alma humana, com a ironia refinada e a profundidade psicológica de Machado de Assis, curta este vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar todos os capítulos desta envolvente história sobre ambição, vaidade e o preço do sucesso. O Homem Obscuro. Era uma tarde de março quando Teodoro Vilela, então com 28 anos, contemplava da janela de seu modesto sobrado o movimento frenético da Rua do Ouvidor. Magro, de estatura mediana, com olhos que alternavam entre a melancolia e a ambição mal disfarçada, vestia um paletó surrado que tentava, sem sucesso, conferir-lhe ares de respeitabilidade. O quarto, atulhado de livros e manuscritos, exalava o cheiro característico de papel velho e tinta, misturado ao mofo que a maresia teimava em espalhar pelos cantos. Naquele momento preciso, observava com particular interesse a passagem de Conselheiro Brito, célebre romancista cujas obras faziam suspirar as moças casadouras e cuja presença era disputada nos saraus mais elegantes da corte. O conselheiro, gordo e bem posto em seu fraque impecável, caminhava com a segurança de quem conhece seu lugar no mundo. Um lugar que Teodoro cobiçava com todas as forças de sua alma inquieta. Há de chegar minha vez, murmurou para si mesmo, afastando-se da janela com um suspiro. Sobre a escrivaninha jaziam as provas de seu último romance, As Ilusões Perdidas, obra na qual depositara as esperanças de 2 anos de trabalho obstinado. O editor Damasceno, homem prático e pouco afeito a romantismos, prometera-lhe uma resposta naquela semana. Teodoro releu pela 100ª vez o primeiro parágrafo, procurando defeitos onde talvez não existissem, imaginando elogios que provavelmente não viriam. A campainha soou, tirando-o de seus devaneios. Era Batista, seu único amigo verdadeiro, se é que a palavra amizade podia ser aplicada sem reservas àquela relação. Batista trabalhava como revisor no Jornal do Comércio e cultivava, sem talento mas com persistência admirável, pretensões literárias. Então, meu caro Teodoro, já teve notícias do Damasceno? Ainda não, respondeu Teodoro, procurando disfarçar a ansiedade. Mas não tarda. O homem prometeu-me uma resposta esta semana. Batista acomodou-se na única poltrona disponível, cujo estofado apresentava sinais evidentes de idade avançada. Soube que o conselheiro Brito acaba de fechar contrato para uma nova obra. Dizem que receberá 5 contos de réis apenas pelo adiantamento. O número ressoou na mente de Teodoro como uma bofetada. 5 contos de réis. Ele, que lutava para pagar o aluguel de 40 mil réis mensais, não podia sequer imaginar tamanha fortuna. O talento sempre encontra seu caminho, disse, com uma ironia que não escapou a Batista. Talento ou conexões, retrucou o amigo. Você sabe tão bem quanto eu que nesta cidade o mérito literário muitas vezes se confunde com a habilidade social.
Quantos gênios não apodrecem no anonimato enquanto mediocridades bem relacionadas são elevadas aos píncaros da glória? Teodoro conhecia bem demais aquele discurso. Era o consolo dos fracassados, a justificativa dos incompreendidos. Mas seria apenas isso? Ou haveria de fato uma verdade incômoda naquelas palavras? De qualquer forma, prosseguiu Baptista, vim convidá-lo para o sarau da baronesa de Itapajipe, amanhã à noite. Consegui 2 entradas através de um colega do jornal. O coração de Teodoro acelerou. Os saraus da baronesa eram famosos por reunir a nata intelectual da corte. Ali, escritores consagrados misturavam-se a políticos influentes, e não eram raros os casos de jovens talentos que, após uma apresentação bem-sucedida, viam suas carreiras deslancharem. Aceito com prazer, respondeu já calculando mentalmente se o paletó menos puído resistiria a mais uma aparição pública. Após a partida de Batista, Teodoro voltou à janela. O crepúsculo tingia o céu de tons alaranjados, e as primeiras lamparinas começavam a ser acesas. Lá embaixo, a vida seguia seu curso indiferente. Comerciantes fechavam suas lojas, senhoras apressavam o passo rumo à casa, escravos carregavam os últimos fardos do dia. Ninguém sabia quem era Teodoro Vilela. Ninguém se importava com seus manuscritos, suas ambições, seus sonhos de glória literária. Mas havia de chegar sua vez. Disso tinha certeza. O que não podia imaginar era o preço que pagaria por ela. Na manhã seguinte, uma carta de Damasceno aguardava-o na portaria. As mãos tremeram ligeiramente ao romper o lacre. O editor, em sua prosa comercial despida de floreios, comunicava que as ilusões perdidas, apesar de seus méritos inegáveis, não se adequava ao gosto do público naquele momento. Sugeria algumas modificações, tornar o protagonista mais heróico, o desfecho mais otimista, a linguagem mais acessível, e prometia reconsiderar mediante tais ajustes. Teodoro amassou a carta com fúria contida. Modificações. Queriam que transformasse sua obra numa dessas histórias açucaradas que faziam a delícia das costureirinhas. Mas o que fazer? Manter a integridade artística era um luxo que sua situação financeira não permitia. Passou o dia ruminando a decisão, alternando entre a revolta e a resignação. Ao cair da tarde, quando se preparava para o sarau, uma ideia começou a germinar em sua mente. Se o público queria histórias fáceis, por que não dar-lhes exatamente isso? Poderia escrever sob pseudônimo, preservando seu nome para as obras sérias que certamente viriam no futuro. Era uma concessão temporária, um mal necessário. Diante do espelho rachado, ajustou a gravata e ensaiou o sorriso cordial que distribuiria no sarau. O homem que o encarava de volta parecia já ter compreendido uma verdade fundamental. No jogo da fama, nem sempre vencem os mais talentosos, mas invariavelmente os mais adaptáveis. O sobrado da baronesa de Itapajipe erguia-se imponente no Cosme Velho, com suas janelas iluminadas prometendo um mundo de refinamento e cultura. Teodoro e Baptista foram recebidos por um criado de Libré, que os conduziu ao salão principal, onde já se reunia parte considerável da intelectualidade carioca. «Eis nosso jovem Balzac tropical», exclamou alguém, e Teodoro percebeu, com uma mistura de surpresa e embaraço, que se dirigiam a ele. Era Damasceno em pessoa, o editor que horas antes rejeitara seu manuscrito, agora todo sorrisos e cordialidade. Ao seu lado, uma jovem de não mais de 20 anos vestida com elegância discreta, observava a cena com olhos curiosos. «Senhor Damasceno», cumprimentou Teodoro, disfarçando o constrangimento. «Estava justamente falando de você para Dona Clarice», disse o editor, indicando a jovem. «Clarice, apresento-lhe Teodoro Vilela, uma das promessas de nossas letras. Teodoro, Dona Clarice Mendonça é sobrinha de nosso anfitrião e cultiva, ela própria, pendores literários». A moça estendeu-lhe a mão com um sorriso que parecia genuíno, diferente dos trejeitos afetados das demais senhoras presentes. «Li seu conto no Correio da Tarde, Sr. Vilela. O Espelho da Alma, não é? Achei-o muito perturbador». Teodoro surpreendeu-se. Aquele conto fora publicado havia mais de 6 meses, numa edição dominical de circulação reduzida. Que uma jovem da sociedade o tivesse lido, e mais ainda recordado, era simultaneamente lisonjeiro e intrigante.
A senhora é muito gentil, respondeu. Confesso que não esperava encontrar leitores tão atentos. Oh, mas eu leio tudo, disse ela com uma vivacidade que iluminava seus traços delicados, principalmente o que foge ao convencional. Estou cansada dessas histórias em que a virtude sempre triunfa e o amor tudo redime. A vida real é bem mais complexa, não acha? Antes que Teodoro pudesse responder, Damasceno interveio. Dona Clarice tem ideias muito modernas para uma moça. Às vezes penso que nasceu no século errado. Ou talvez, retrucou ela com um brilho desafiador nos olhos, seja o século que ainda não alcançou o ponto em que as mulheres possam expressar livremente suas opiniões sobre literatura e sobre a vida. Um silêncio constrangido seguiu-se à declaração. Damasceno pigarreou, murmurou algo sobre cumprimentar a baronesa e afastou-se, deixando Teodoro a sós com a jovem. Espero não tê-lo constrangido, disse ela, mas o sorriso malicioso desmentia o pedido de desculpas. De forma alguma. É refrescante encontrar alguém que não se contenta com as aparências. As aparências, ela repetiu pensativa. É curioso como todos neste salão parecem tão preocupados em mantê-las. Veja o conselheiro Brito ali, por exemplo. Todos o bajulam como se fosse um novo Alencar, mas entre nós, suas últimas obras não passam de variações sobre o mesmo tema. O público, no entanto, continua a aplaudi-lo. Por quê? Porque seu nome já está estabelecido. É mais fácil admirar o que todos admiram do que formar opinião própria. Teodoro sentiu uma afinidade imediata com aquela criatura singular. Ali estava alguém que compreendia suas frustrações, que via através do verniz social as mesmas hipocrisias que ele próprio detectava. A conversa foi interrompida pelo anúncio de que haveria declamações poéticas. Um jovem pálido, de aspectos byronianos cuidadosamente cultivados, tomou o centro do salão e começou a recitar versos sobre amores impossíveis e túmulos ao luar. Teodoro e Clarice trocaram um olhar de cumplicidade mal disfarçada. Se me permite a ousadia, sussurrou ela, gostaria muito de ler outros trabalhos seus. Talvez pudéssemos trocar impressões sobre literatura, longe desses saraus onde a sinceridade é artigo raro. Antes que Teodoro pudesse responder, a baronesa em pessoa aproximou-se toda sedas e joias, arrastando consigo um senhor de aspecto severo. Clarice, querida, seu pai está à sua procura. Creio que já é hora de partir. A jovem despediu-se com um aceno discreto, deixando Teodoro simultaneamente esperançoso e perplexo. Quem era afinal aquela moça que lia seus contos obscuros e desafiava as convenções com tamanha naturalidade? O resto da noite transcorreu num turbilhão de apresentações, conversas vazias e observações calculadas. Teodoro notou como os escritores estabelecidos formavam pequenas cortes ao seu redor, como os aspirantes bajulavam sem pudor, como as alianças e inimizades se manifestavam em gestos sutis e palavras de duplo sentido. Era um mundo fascinante e repugnante ao mesmo tempo. Um mundo ao qual ele desesperadamente queria pertencer. A virada da fortuna. 3 meses haviam se passado desde o sarau da baronesa. Teodoro, cedendo às pressões do estômago e do senhorio, reescrevera As Ilusões Perdidas, conforme as sugestões de Damasceno. O protagonista, antes um cético incurável, transformara-se num herói de virtudes inabaláveis. O desfecho, originalmente ambíguo, agora resplandecia de otimismo edificante. A obra, publicada sob o pseudônimo de Júlio de Castilhos, obtivera sucesso modesto, mas suficiente para garantir-lhe alguns meses de relativa tranquilidade financeira. Era uma manhã de junho, dessas em que o inverno carioca se anuncia com uma brisa mais fresca e céu ligeiramente nublado, quando Teodoro recebeu um bilhete que mudaria sua vida. O papel, de qualidade superior ao que estava acostumado a manusear, trazia o brasão dos Mendonça e poucas linhas em caligrafia feminina. Senhor Vilela, meu tio, Visconde de Mendonça, deseja conhecê-lo. Falei-lhe de seus escritos e ele mostrou-se interessado em discutir um projeto editorial. Pode recebê-lo quinta-feira às 3 horas, em nossa residência no Flamengo? Clarice Mendonça. O coração de Teodoro disparou. O Visconde de Mendonça era conhecido não apenas por sua fortuna considerável, mas por seu mecenato. Mantinha uma tipografia própria e financiava publicações literárias, sempre em busca de novos talentos que pudessem ilustrar ainda mais seu nome já respeitável.
Quinta-feira chegou com uma lentidão exasperante. Teodoro apresentou-se na residência dos Mendonça, vestindo seu melhor traje, que Baptista generosamente emprestara para a ocasião. O palacete, cercado de jardins à francesa, impunha-se com a segurança de quem não precisa ostentar para demonstrar poder. Foi recebido num gabinete forrado de livros, onde o visconde, homem de uns 60 anos, bigodes grisalhos impecavelmente aparados, examinava alguns papéis através de um pince-nez. Clarice estava presente, discretamente sentada num canto, fingindo ler, mas claramente atenta à conversa. Senhor Vilela, começou o visconde sem preâmbulos, minha sobrinha tem insistido em seus méritos literários. Li alguns de seus contos e, devo confessar, encontrei neles uma qualidade rara, a capacidade de observar sem julgar, de expor sem moralizar. São características valiosas num escritor. Vossa Excelência é muito generoso. Generoso não, prático. Veja, estou iniciando um novo projeto editorial. Uma revista mensal que combine literatura de qualidade com comentários sobre a vida social e política da corte. Algo refinado, mas não hermético. Penetrante, mas não panfletário. Busco um editor-chefe que compreenda essas nuances. Interessaria-lhe o posto? Teodoro precisou controlar-se para não demonstrar o terremoto interior que aquela proposta provocava. Editor-chefe, de golpe, passaria de escritor obscuro a figura central no mundo das letras. Seria uma honra, Excelência. Ótimo. O salário inicial será de 300 mil réis mensais, com possibilidade de aumentos conforme o sucesso da publicação. Precisará mudar-se para um endereço mais conveniente. O editor de uma revista respeitável não pode morar num sobrado da Rua do Ouvidor. Providenciarei um adiantamento para esse fim. A conversa prosseguiu por mais 1 hora, discutindo detalhes práticos, colaboradores em potencial, linha editorial. Quando Teodoro finalmente se despediu, sentia-se flutuando. Ao passar pela porta, Clarice aproximou-se discretamente. Parabéns, Sr. Vilela. Tenho certeza de que fará um trabalho admirável. Devo-lhe minha gratidão, Dona Clarice. Sem sua intervenção, não fiz nada além de chamar atenção para um talento que já existia. Mas devo alertá-lo. Meu tio é homem de expectativas elevadas. Ele pode ser muito generoso com quem corresponde a elas e implacável com quem o desaponta. Havia algo no tom dela, uma nota de advertência velada que fez Teodoro hesitar. Mas o momento era de triunfo, não de dúvidas. A notícia de sua nomeação espalhou-se rapidamente pelos círculos literários. Subitamente, Teodoro viu-se cortejado por aqueles que antes mal notavam sua existência. Manuscritos chegavam diariamente à sua nova residência, um apartamento elegante na Glória, acompanhados de cartas bajuladoras. Convites para saraus e jantares multiplicavam-se. O próprio conselheiro Brito, que antes passava por ele sem cumprimentar, agora parava para longas conversas sobre o estado das letras nacionais. A primeira edição da Revista Ilustrada do Império, nome escolhido pelo visconde, foi um sucesso retumbante. Teodoro publicara um conto próprio, agora com seu nome verdadeiro, além de colaborações de nomes estabelecidos que não haviam resistido ao prestígio da nova publicação e à generosidade dos pagamentos. As crônicas sociais assinadas por um misterioso flaneur causaram particular sensação por sua mistura de elegância estilística e observações mordazes sobre os costumes da corte. O que poucos sabiam era que o próprio Teodoro escrevia essas crônicas, exercitando ali toda a ironia e ceticismo que sua posição oficial o obrigava a moderar. Era uma válvula de escape necessária, uma forma de manter alguma integridade intelectual enquanto navegava as águas turvas do sucesso. Numa tarde de agosto, após uma reunião particularmente desgastante com colaboradores que disputavam espaço na revista, Teodoro encontrou Batista esperando-o em seu gabinete. O amigo, que ele não via havia semanas, parecia envelhecido e mais mal vestido que de costume. Batista, que surpresa agradável. Como tem passado? Bem, quer dizer, como sempre. O jornal, as revisões, você sabe como é. Havia um constrangimento palpável entre eles. O sucesso de Teodoro criara uma distância que ambos percebiam, mas nenhum queria reconhecer. Vim trazer-lhe isto, disse Baptista, estendendo um envelope. É um conto meu,
Pensei que talvez pudesse considerar para a revista. Teodoro pegou o manuscrito com sentimentos contraditórios. Conhecia as limitações literárias do amigo, mas como recusar sem ofender? Certamente lerei com atenção. Deixe comigo que... Poderia ler agora? Interrompeu Baptista com uma urgência que beirava o desespero. É que... Bem, preciso muito da publicação. As coisas não andam fáceis e o pagamento da revista... Teodoro compreendeu. Não era a literatura que Batista buscava, era sobrevivência. Com um suspiro resignado, começou a ler. O conto era exatamente o que esperava. Bem intencionado, mas medíocre, cheio de lugares comuns e reviravoltas previsíveis. Publicá-lo seria um desserviço aos leitores e um risco à reputação da revista. Mas como explicar isso ao homem que o apoiara nos tempos difíceis? É... interessante, disse finalmente. Mas talvez precise de alguns ajustes. Que tal se eu mesmo trabalhasse um pouco no texto? Os olhos de Baptista iluminaram-se com gratidão patética. Faria isso por mim? Oh, Teodoro, sempre soube que a fama não mudaria seu bom coração. Mas mudara e ambos sabiam disso. O Teodoro de antes teria sido honesto, cruel talvez, mas honesto. O Teodoro atual preferia a piedade condescendente, o favor que humilha mais que a recusa franca. Era o preço da posição. Aprender a sorrir mentindo, a prometer sem garantir, a manter as aparências mesmo quando elas sufocavam a verdade. Após a partida de Batista, Teodoro reclinou-se na poltrona de couro, mobília nova como tudo em sua vida atual, e contemplou o manuscrito do amigo. Poderia de fato reescrevê-lo completamente, publicá-lo com o nome de Baptista e resolver temporariamente seus problemas financeiros. Mas isso não seria transformá-lo numa espécie de fantoche, num impostor involuntário? A porta abriu-se sem cerimônia, e Clarice entrou trazendo o frescor de sua juventude e a perturbação de sua presença. Nos últimos meses, ela se tornara visita frequente à redação, sempre com o pretexto de trazer mensagens do tio ou discutir aspectos da revista. Mas Teodoro percebia que havia algo mais, uma atração mútua que ambos reconheciam e nenhum ousava nomear. "Interrompo algo importante?" perguntou ela, notando o manuscrito em suas mãos. "Apenas o dilema entre a amizade e a literatura. Mas diga-me, a que devo o prazer? Vim avisá-lo de que haverá jantar em nossa casa amanhã. Meu tio insiste em sua presença. Haverá pessoas influentes, incluindo o ministro Rodrigues. Parece que querem discutir o papel da imprensa nos acontecimentos recentes." Os acontecimentos recentes eram os rumores cada vez mais insistentes sobre o fim da monarquia. A República, palavra antes sussurrada, agora era proclamada abertamente em certos círculos. O visconde monarquista convicto esperava que a revista servisse como bastião de defesa do regime. "Estarei presente naturalmente." Clarice aproximou-se, e Teodoro percebeu o perfume suave de violetas que sempre a acompanhava. "Às vezes me pergunto", disse ela, folheando distraidamente outros manuscritos sobre a mesa, "se você é feliz nesta nova vida. Por que não seria? Tenho tudo o que sempre desejei." "Tem mesmo?" Seus olhos encontraram os dele com aquela franqueza desconcertante. "Ou tem apenas o que pensava desejar? Há uma diferença, sabe?" Antes que ele pudesse responder, ela já se dirigia à porta. "Até amanhã, então. E Teodoro, cuidado com os jantares de meu tio. As conversas de sobremesa costumam comprometer mais que contratos assinados." Sozinho novamente, Teodoro refletiu sobre o aviso velado. Sim, havia algo inquietante na rapidez de sua ascensão, na facilidade com que as portas se abriam. Mas não era isso que sempre quisera? Não era exatamente por isso que lutara? Pegou a pena e começou a reescrever o conto de Baptista. Enquanto trabalhava, transformando a prosa canhestra em algo publicável, não podia deixar de pensar que fazia o mesmo com sua própria vida, reescrevendo-a para adequar-se ao gosto do público, sacrificando a autenticidade em nome do sucesso. Lá fora, o Rio de Janeiro fervilhava com os boatos políticos e as transformações sociais iminentes. Mas no gabinete forrado de livros, Teodoro Vilela ocupava-se com sua própria transformação, sem perceber que, tal como o Império, sua ascensão trazia em si os germes de sua própria queda. O peso da máscara. O jantar na residência dos Mendonça revelou-se um acontecimento decisivo, embora não da forma que Teodoro esperava.
O salão, iluminado por dezenas de candelabros de cristal, reunia o que havia de mais graúdo na sociedade imperial: ministros, senadores, banqueiros, além da inevitável corte de bajuladores que toda reunião de poder atrai como moscas ao mel. Teodoro, já perfeitamente à vontade em seu novo papel, circulava entre os convivas distribuindo observações argutas e sorrisos calculados. Notava como sua opinião era agora solicitada sobre os mais variados assuntos, desde a última ópera apresentada no Lírico até as implicações da Lei Áurea na economia cafeeira. O editor da Revista Ilustrada do Império tornara-se, em poucos meses, um formador de opinião. Durante o jantar, sentado entre a esposa de um senador e um comerciante português enriquecido, Teodoro percebeu os olhares significativos trocados entre o Visconde e o ministro Rodrigues. Clarice, do outro lado da mesa, também parecia atenta àquela comunicação silenciosa. Quando chegou a hora dos charutos e do conhaque, momento em que as senhoras se retiravam e as conversas sérias começavam, o Visconde pediu a Teodoro que permanecesse. "Meu caro Vilela", começou o ministro, um homem corpulento de suíças imponentes. "Sua revista tem prestado relevantes serviços à causa da ordem e da civilização, mas os tempos que se aproximam exigirão ainda maior dedicação. Os republicanos tornam-se cada dia mais ousados", completou o Visconde. "Ainda ontem soube de reuniões secretas no clube militar. É preciso que a imprensa sensata faça contraponto a essas ideias subversivas." Teodoro compreendeu imediatamente. Queriam transformar a revista em instrumento político, abandonando qualquer pretensão de neutralidade literária. Naturalmente, a revista sempre apoiou as instituições do Império, disse com cuidado. "Mas creio que sua força reside justamente em não ser panfletária. Os leitores confiam em nossa independência editorial." "Independência!" exclamou o ministro com um riso que nada tinha de alegre. "Meu jovem, em tempos de crise não há espaço para independência. Ou se está com a ordem ou com a anarquia. Não existe meio termo." O Visconde interveio com tom mais conciliador. "O que o ministro quer dizer é que precisamos de sua pena brilhante para esclarecer a opinião pública sobre os perigos do republicanismo. Artigos bem fundamentados, elegantes, que mostrem as vantagens da monarquia constitucional. Nada de ataques grosseiros, compreende? Mas uma defesa firme e inteligente de nossas tradições." Teodoro sentiu o peso da expectativa. Recusar seria jogar fora tudo o que conquistara. Aceitar seria transformar-se definitivamente naquilo que sempre desprezara: um escritor de aluguel, vendendo sua pena ao melhor pagador. "Compreendo perfeitamente, excelências. A revista certamente contribuirá para o esclarecimento público dentro de sua linha editorial." A resposta ambígua pareceu satisfazer momentaneamente os interlocutores. A conversa derivou para outros temas, mas Teodoro mal prestava atenção. Sua mente trabalhava febrilmente, calculando possibilidades, medindo riscos. Ao deixar a residência, já passava da meia-noite. Encontrou Clarice no jardim envolta num chale, contemplando a lua que se refletia no pequeno lago artificial. "Então, já foi devidamente instruído sobre seus novos deveres?" perguntou ela sem se voltar. "Sua família parece ter grandes planos para a revista." "Minha família tem grandes planos para tudo e todos. É assim que mantém sua posição há gerações." Ela finalmente o encarou, e Teodoro notou uma tristeza que não costumava estar ali. "Sabe o que mais me entristece em tudo isso? Ver como as pessoas se deixam comprar tão facilmente. Não com dinheiro apenas, mas com promessas de prestígio, de pertencimento, de importância." "Está me acusando de algo, Clarice?" "Estou?" Ela aproximou-se, e por um momento Teodoro pensou que ela fosse tocá-lo, mas suas mãos permaneceram firmemente agarradas ao chale. Talvez esteja apenas lamentando a perda do escritor corajoso que conheci naquele primeiro sarau. Aquele que escrevia sobre as contradições da alma humana, não sobre as conveniências do poder. Aquele escritor morava num pardieiro e não tinha leitores, respondeu Teodoro com azedume, mas tinha integridade. Ou isso também é um luxo que não pode mais se permitir? A pergunta ficou suspensa no ar frio da noite. Teodoro quis defender-se, explicar as complexidades de sua situação, mas as palavras pareciam ocas antes mesmo de serem pronunciadas. Despediu-se com uma mesura formal e partiu, deixando Clarice só com seus pensamentos e a lua indiferente.
As semanas seguintes trouxeram mudanças sutis, mas significativas na revista. Seguindo as sugestões do Visconde, Teodoro passou a incluir mais artigos de análise política, sempre com o viés monarquista disfarçado de reflexão filosófica. Colaboradores republicanos foram delicadamente afastados, substituídos por penas mais confiáveis. A literatura, razão original da publicação, foi relegada a espaço cada vez menor. O sucesso, paradoxalmente, aumentou. Os exemplares esgotavam-se rapidamente, e o nome de Teodoro Vilela era pronunciado com respeito nos salões e redações. Mas algo dentro dele começava a apodrecer, como uma fruta vistosa por fora e carcomida por dentro. Foi numa tarde de setembro, enquanto revia as provas do próximo número, que Teodoro recebeu uma visita inesperada. João Romero, antigo colega dos tempos de penúria, agora redator de um pequeno jornal republicano, entrou em seu gabinete sem ser anunciado. Precisava ver com meus próprios olhos, disse Romero, observando a decoração luxuosa. O grande Teodoro Vilela em seu palácio editorial. João, há quanto tempo? Sente-se, vamos conversar sobre... Não vim conversar, vim avisar. O tom era duro, carregado de mágoa. Seu último artigo sobre a natural hierarquia social causou revolta entre os trabalhadores do porto. Homens que lutam por condições dignas de vida não gostam de ser chamados de turba ignorante que não compreende as sutilezas do governo. Eu não escrevi isso. Não? Então quem assina seus editoriais agora? O Visconde? O ministro? Ou você simplesmente empresta seu nome para qualquer um que pague bem? A acusação atingiu Teodoro como um soco. Era verdade que o artigo em questão fora fortemente editado por sugestão do Visconde, mas o nome na assinatura era seu. Você não entende, João. As coisas são mais complexas. Complexas? Romero levantou-se, o desprezo evidente em cada gesto. Sabe o que é complexo? Explicar para homens honestos por que alguém que eles admiravam agora defende seus opressores. Mas não se preocupe. Logo não precisará mais se incomodar com essas questões. A República vem aí, querendo você ou não. E quando vier, espero que sua pena mercenária encontre novos compradores. Depois que Romero partiu, batendo a porta com força desnecessária, Teodoro permaneceu longamente imóvel. As palavras do antigo amigo ecoavam dolorosamente porque continham uma verdade que ele vinha tentando ignorar. Em que momento exato deixara de ser um escritor para tornar-se um ventríloco do poder? Naquela noite, em seu apartamento elegante, mas estranhamente vazio, Teodoro tentou escrever. Não um editorial político ou uma crônica social, mas algo seu, autêntico como nos velhos tempos. As palavras, porém, não vinham. Ou melhor, vinham contaminadas pelo estilo afetado que agora era sua segunda natureza. Cada frase soava falsa. Cada ideia parecia calculada para agradar alguém. Desistindo, serviu-se de uma dose generosa de conhaque, gosto adquirido em suas novas relações, e foi para a varanda. A cidade dormia sob um manto de estrelas indiferentes. Algures, homens conspiravam pela República. Outros defendiam desesperadamente o Império. E ele, Teodoro Vilela, o que defendia afinal? A resposta veio com clareza brutal. Defendia apenas sua própria posição, seu conforto recém-adquirido, sua fama artificial. Tornara-se exatamente o tipo de homem que costumava desprezar. O som de passos na rua chamou sua atenção. Um grupo de estudantes passava cantando canções republicanas, desafiando o toque de recolher informal que a tensão política impusera. A juventude deles, o idealismo ingênuo, mas sincero, fez Teodoro sentir-se subitamente velho, corrompido, irremediavelmente perdido. Voltou para dentro e pegou papel e pena. Se não podia mais escrever literatura honesta, ao menos podia tentar um último gesto de dignidade. Começou a redigir uma carta ao Visconde, apresentando sua demissão da revista. Mas a cada linha escrita, a realidade de sua situação tornava-se mais clara. Como viveria sem o salário generoso? Como pagaria o aluguel do apartamento, as roupas finas, os jantares nos restaurantes caros? Mais importante, como suportaria voltar à obscuridade depois de ter provado o mel da fama? Amassou a carta e jogou-a no lixo. Não havia volta possível. Vendera sua alma em parcelas suaves. E agora o contrato estava assinado com tinta indelével. Na manhã seguinte,
Pontualmente às 9 horas, Teodoro Vilela estava em seu gabinete, revisando mais um editorial em defesa da monarquia. As palavras fluíam fáceis agora, vazias de significado, mas cheias de elegância. Era um profissional competente, afinal. O melhor que o dinheiro podia comprar. Quando Clarice apareceu, trazendo novas orientações do tio, ele a recebeu com o sorriso profissional que se tornara sua máscara permanente. Se ela notou a mudança, nada disse. Afinal, todos usavam máscaras naquela sociedade. A diferença é que alguns ainda se lembravam do rosto por baixo delas. Teodoro já não se lembrava do seu. A queda do Império Novembro de 1889 chegou com ares de tempestade. Os rumores que circulavam pelos cafés e redações haviam se transformado em certeza sussurrada. A República estava às portas. Teodoro, do alto de seu gabinete na revista, observava o movimento incomum nas ruas com a sensação de quem assiste ao próprio funeral sendo preparado. Na manhã do dia 15, enquanto revia sem entusiasmo as provas de mais um número que provavelmente jamais seria distribuído, seu secretário irrompeu pela porta, pálido como cera. Senhor Vilela, proclamaram a República, o Marechal Deodoro, as tropas, o imperador. As palavras saíam atropeladas, mas Teodoro compreendeu perfeitamente. O mundo que conhecia, que o sustentava, que fizera dele alguém importante, acabava de ruir como um castelo de cartas. Reúna todos os funcionários no salão principal. Ordenou com uma calma que não sentia. E mande suspender a impressão. Enquanto aguardava a equipe reunir-se, Teodoro contemplou seu gabinete luxuoso. Quantas concessões fizera para chegar ali? Quantas palavras escrevera contra suas próprias convicções? E agora, ironicamente, tudo se revelava inútil. Defendera um regime morto, apostara no cavalo errado. A reunião foi breve e melancólica. Teodoro anunciou a suspensão temporária das atividades. Garantiu que todos receberiam seus vencimentos. Promessa vã, como logo descobriria, e dispensou a equipe. Alguns saíram apressados, ansiosos por testemunhar os acontecimentos históricos. Outros, como o velho revisor Fernandes, monarquista convicto, partiram com lágrimas nos olhos, pressentindo que mais do que um regime político acabava naquele dia. Sozinho novamente, Teodoro começou a recolher seus pertences pessoais. Era curioso como cabiam em tão pouco espaço os vestígios de uma ambição que parecera ilimitada. Alguns livros, papéis sem importância, uma cigarreira de prata, presente do Visconde. Nada que justificasse o preço pago. Então é assim que termina. A voz de Clarice o sobressaltou. Ela estava parada à porta, vestida de negro como se já guardasse luto pelo império, mas com um brilho nos olhos que sugeria menos tristeza que excitação contida. Clarice, é perigoso andar pelas ruas num dia como este? Mais perigoso que viver uma vida inteira de mentiras? Ela entrou e fechou a porta atrás de si. Vim despedir-me. Meu tio já está providenciando nossa partida para a Europa. Parece que republicanos não são muito simpáticos a viscondes que financiavam jornais monarquistas. E você? Lamenta o fim do império? Ela deu de ombros com aquela graça estudada que sempre o fascinara. Lamento o fim das ilusões. As minhas, as suas, as de todos que acreditavam que as coisas poderiam continuar eternamente as mesmas. Mas talvez seja melhor assim. Ao menos agora as máscaras cairão. As máscaras já caíram há muito tempo, respondeu Teodoro com amargura. O problema é que nos acostumamos tanto a elas que o rosto por baixo se atrofiou. Clarice aproximou-se e, num gesto inesperado, tocou-lhe o rosto com as pontas dos dedos. Nem todos, Teodoro. Alguns ainda podem escolher quem querem ser neste mundo novo que começa. Por um momento, suspensa naquele toque, havia uma possibilidade diferente. Teodoro poderia confessar o que sentia por ela havia meses. Poderia propor que fugissem juntos, recomeçassem longe das ruínas do mundo que conheciam. Mas o momento passou, como passam todos os momentos decisivos quando o medo é maior que a esperança. Adeus, Teodoro, disse ela, retirando a mão. Espero que encontre seu caminho de volta para a literatura verdadeira. O mundo novo precisará de escritores honestos, não de cortesãos. Depois que ela partiu, deixando apenas o perfume de violetas como lembrança, Teodoro terminou de esvaziar as gavetas. No fundo da última, encontrou o manuscrito original de As Ilusões Perdidas, aquele que Damasceno rejeitara por ser demasiado pessimista.
Folheou-o com melancolia. Quantas verdades inconvenientes havia ali, quantas observações agudas sobre a natureza humana, que sacrificara em nome do sucesso fácil. As ruas estavam em polvorosa quando finalmente deixou o prédio da revista. Grupos de populares comemoravam. Estudantes hasteavam bandeiras improvisadas. Soldados marchavam com ar marcial mais confuso. A República chegara, mas ninguém parecia saber exatamente o que fazer com ela. De volta ao apartamento, Teodoro encontrou uma cena de destruição calculada. Os móveis caros estavam intactos, mas seus manuscritos, anos de trabalho publicado e inédito, jaziam rasgados e espalhados pelo chão. Sobre a escrivaninha, um bilhete anônimo. Fim de papo para penas vendidas. A mensagem era clara. No novo regime, seu passado recente seria um fardo pesado demais para carregar. Os republicanos tinham boa memória para os que haviam defendido seus adversários. Nos dias que se seguiram, a dimensão da catástrofe pessoal tornou-se evidente. O Visconde partira às pressas para Paris, deixando dívidas e compromissos não honrados. O pagamento prometido aos funcionários da revista evaporou-se junto com seu mecenas. O proprietário do apartamento, pressentindo a mudança dos ventos, exigiu o pagamento adiantado de 3 meses ou o despejo imediato. Teodoro tentou colocar sua pena a serviço dos novos donos do poder. Procurou os jornais republicanos, ofereceu-se para escrever o que quisessem, como quisessem. Mas sua reputação o precedia. Era o lacaio literário do Visconde, o defensor da escravidão disfarçada, o inimigo do progresso. Portas que antes se escancaravam agora se fechavam com estrépito. Numa tarde chuvosa de dezembro, enquanto empacotava os poucos pertences que conseguira salvar do naufrágio, Teodoro recebeu uma visita inesperada. Era Baptista, o amigo dos tempos difíceis, vestido com um terno novo e ar próspero. Soube de suas dificuldades, disse sem preâmbulos. Vim oferecer ajuda. Você? Mas como... a República foi generosa com alguns de nós. Consegui um posto no novo Ministério da Instrução. Nada grandioso, mas estável. E lembrei-me de você, dos tempos em que me ajudou. Havia uma ironia deliciosa na situação. Batista, o medíocre, o bajulador, adaptara-se ao novo regime como se adapta um camaleão, enquanto Teodoro, com todo o seu talento e ambição, naufragava irremediavelmente. Posso arranjar-lhe algo modesto, continuou Batista. Um cargo de escriturário, talvez. Nada relacionado à literatura, compreende? Seu nome ainda é problemático nesse campo, mas ao menos teria um salário regular. Escriturário. De editor-chefe celebrado a escriturário anônimo. A queda não poderia ser mais completa. Agradeço a gentileza, respondeu Teodoro, o orgulho lutando com a necessidade. Mas creio que tentarei a sorte por conta própria ainda. Como quiser, a oferta permanece, caso mude de ideia. Batista fez menção de partir, mas voltou-se na porta. Sabe, Teodoro, sempre o admirei. Seu talento, sua ambição, sua certeza de que estava destinado a grandes coisas. Mas talvez o problema seja exatamente esse. Alguns de nós nascemos para ser grandes, outros para sobreviver. No fim, quem leva a melhor? Depois que Batista partiu, Teodoro contemplou o apartamento quase vazio. Em poucos dias, teria que entregá-lo e mudar-se para algum quartinho barato, talvez no mesmo prédio onde começara sua aventura. O círculo se fechava com precisão matemática. Naquela noite, sentado no chão porque os móveis já haviam sido vendidos, Teodoro começou a escrever. Não um editorial político ou uma crônica social, mas uma história. A história de um homem que vendera a alma em prestações suaves e descobrira tarde demais que o contrato incluía juros compostos. As palavras fluíam agora com honestidade brutal. Cada frase sangrava verdade. Cada parágrafo expunha uma ferida. Era doloroso, mas era real. Era finalmente literatura. Quando o sol nasceu sobre a República recém-nascida, Teodoro Vilela tinha diante de si o início de um novo manuscrito. Não sabia se alguém o publicaria, se encontraria leitores, se renderia um único tostão. Mas pela primeira vez em muito tempo isso não importava. Escrevia porque precisava escrever, porque era a única coisa que sabia fazer com integridade. O homem célebre estava morto.
Talvez o escritor pudesse renascer de suas cinzas. O retorno às origens. 3 anos haviam transcorrido desde a queda do Império. O Rio de Janeiro republicano ostentava ares de modernidade. Bondes elétricos cortavam as ruas. Novos edifícios erguiam-se onde antes havia casarões coloniais. E os costumes, diziam, tornavam-se mais democráticos. Para Teodoro Vilela, no entanto, pouco mudara além do endereço. Agora ocupava um quarto ainda mais modesto que o original, numa pensão da Lapa frequentada por estudantes pobres e trabalhadores. O manuscrito iniciado naquela noite de desespero transformara-se num romance completo. Memórias de um ambicioso. Rejeitado por todos os editores procurados, seu nome ainda carregava o estigma do passado monarquista. O livro dormia numa gaveta, companhia silenciosa de outros textos nascidos da mesma honestidade tardia. Teodoro sobrevivia dando aulas particulares de português e francês, redigindo petições para analfabetos, e quando a sorte sorria, conseguindo publicar algum conto sob pseudônimo em jornais de terceira categoria. A fama, essa deusa caprichosa que um dia o elevara aos céus, agora parecia zombar de sua queda contemplando-o do alto de sua indiferença olímpica. Foi numa manhã de outubro, enquanto corrigia as lamentáveis tentativas de redação de um aluno particularmente obtuso, que a senhoria bateu à porta. Senhor Vilela, visita para o senhor. A figura que entrou no quarto miserável era irreconhecível à primeira vista. Clarice Mendonça, ou o que restava dela, trajava roupas simples de tons escuros, o rosto marcado por rugas precoces, os olhos ainda brilhantes, mas tocados por uma melancolia que a jovem altiva de outrora jamais permitiria transparecer. Clarice, eu pensei. Disseram-me que estava na Europa. Estive. Voltei há 6 meses. Ela examinou o quarto com um olhar que não julgava, apenas constatava. Posso sentar-me? Teodoro apressou-se a oferecer a única cadeira disponível, ele próprio acomodando-se na beira da cama estreita. O constrangimento do momento era palpável. Ali estavam 2 náufragos do antigo regime, confrontados com as ruínas de suas pretensões passadas. Meu tio morreu no ano passado, disse ela sem preâmbulos. Em Nice, consumido pela nostalgia e pelo ópio, deixou dívidas monumentais. Tive que vender as joias para pagar a passagem de volta. Sinto muito. Não sinta. A morte foi uma libertação para ele. Nunca aceitou a perda do título, do prestígio, do poder de moldar destinos com um aceno de mão. Ela pausou, seus dedos brincando com uma linha solta da bolsa surrada. Vim procurá-lo porque soube que está escrevendo novamente. Escrevendo de verdade, quero dizer. Como soube? Li seu conto no Diário Popular, O Espelho Partido. Reconheci o estilo imediatamente, apesar do pseudônimo. Ninguém mais disseca as pretensões humanas com tamanha precisão cirúrgica. Teodoro sentiu um calor no peito que há muito não experimentava. Alguém o lera, alguém o reconhecera, alguém ainda encontrava valor em suas palavras. É bondade sua dizer isso, mas como vê, gesticulou para o quarto acanhado. A literatura verdadeira não paga as contas. E a falsa? Pagava mesmo? Ou apenas criava a ilusão de riqueza enquanto cobrava o preço em parcelas da alma? A pergunta ficou suspensa entre eles, pesada de significados não ditos. Teodoro levantou-se e foi até a janela, contemplando o movimento da rua lá embaixo. Vendedores ambulantes gritavam seus pregões, lavadeiras carregavam trouxas de roupa. A vida seguia em sua simplicidade brutal e honesta. Por que veio, Clarice? Depois de tanto tempo, por que descobri algo curioso sobre mim mesma? Toda aquela vida de salões e conveniências, aquele mundo de aparências que habitávamos. Não sinto falta de nada daquilo, mas sinto falta das nossas conversas, dos momentos em que baixávamos a guarda e ousávamos ser sinceros. Ela também se levantou, aproximando-se dele. Vim propor uma parceria. Parceria? Abri uma pequena escola para moças. Nada grandioso, algumas filhas de comerciantes que querem dar verniz de educação às suas herdeiras. Mas paga as despesas e sobra algum. Preciso de um professor de literatura, alguém que ensine as alunas a pensar, não apenas a repetir citações decoradas. Eu, ensinando senhoritas? Teodoro não pôde evitar um sorriso irônico. O ex-defensor da monarquia corrompendo as mentes republicanas. O escritor honesto abrindo horizontes para mentes jovens.
corrigiu ela. E há mais. Tenho alguns contatos no meio editorial, pessoas novas que não carregam os preconceitos do passado. Posso tentar abrir portas para seus manuscritos. Sem garantias, sem compromissos. Apenas uma chance de ser lido pelo que escreve agora, não pelo que escreveu antes. Era tentador, mais que o aspecto prático, um emprego estável, a possibilidade de publicação. Havia algo na presença de Clarice que ressuscitava uma parte de si que julgara morta. Não a ambição desmedida de outrora, mas uma esperança mais modesta e, por isso mesmo, mais sólida. Por que faria isso por mim? Ela hesitou pela primeira vez desde que entrara. Quando falou, sua voz tinha uma vulnerabilidade que ele nunca ouvira antes. Porque você foi o único homem que conheci que teve a coragem de cair. Os outros, como meu tio, agarraram-se às ilusões até o fim. Você não. Pagou o preço de suas escolhas e reconstruiu-se das ruínas. Isso é raro, Teodoro. Isso é admirável. Havia algo mais nas entrelinhas, algo que ambos percebiam, mas nenhum ousava nomear ainda. Os anos e as desilusões haviam lavado as máscaras sociais, deixando apenas duas pessoas que se reconheciam em sua humanidade essencial. Aceito, disse ele finalmente. Quando começo? Segunda-feira, se lhe convier. A escola fica na Rua do Catete, número 47. O salário não é grande coisa, mas é o suficiente, interrompeu ele. Aprendi que o suficiente pode ser uma fortuna quando ganho honestamente. Clarice sorriu, e por um momento foi novamente a jovem vivaz que perturbara seus pensamentos anos atrás. Mas agora havia profundidade naquele sorriso, as marcas de quem também conhecera a queda e aprendera a levantar-se. Nos meses que se seguiram, uma rotina nova estabeleceu-se na vida de Teodoro. Pela manhã, lecionava para as jovens alunas, descobrindo inesperado prazer em despertar naquelas mentes adolescentes o gosto pela boa literatura. À tarde, escrevia. À noite, frequentemente, jantava com Clarice. Conversas que começavam sobre o progresso das alunas e derivavam para todos os assuntos sob o sol. O relacionamento entre eles desenvolveu-se com a naturalidade das coisas inevitáveis. Não houve declarações dramáticas ou gestos grandiosos. Um dia, simplesmente, estavam caminhando pelo passeio público, quando suas mãos se encontraram, e assim permaneceram. Era um amor maduro, construído sobre as ruínas de ilusões partilhadas, mais sólido por isso mesmo. Memórias de um ambicioso foi finalmente publicado por um pequeno editor, jovem republicano que viu no romance não um libelo monarquista disfarçado, mas uma dissecação impiedosa da vaidade humana que transcendia regimes políticos. O livro não foi um sucesso estrondoso. Teodoro aprendera a não esperar mais isso, mas encontrou seus leitores. Críticos sérios elogiaram a profundidade psicológica, a ironia refinada, a coragem de expor as próprias fraquezas sem pedir compaixão ou oferecer justificativas. Numa tarde de dezembro de 1893, Teodoro encontrava-se novamente em seu pequeno apartamento, agora mais arrumado, though ainda modesto. Sobre a escrivaninha, uma pilha de novos manuscritos aguardava revisão. Ao lado, uma carta de um editor interessado em publicar uma coletânea de seus contos. Nada grandioso, nada que o tornaria rico ou famoso nos moldes antigos, mas era reconhecimento honesto por trabalho honesto. Clarice entrou sem bater, há muito haviam dispensado tais formalidades, trazendo o cheiro de violetas que agora se misturava ao aroma de café que ela gostava de preparar enquanto ele escrevia. No que trabalha hoje? Perguntou, espreitando por sobre seu ombro. Numa história sobre um homem que queria ser célebre e descobriu que preferia ser autêntico. Autobiográfica? Toda boa literatura é autobiográfica mesmo quando finge não ser. Ele pousou a pena e voltou-se para ela. Sabe, às vezes penso no que teria acontecido se a República não tivesse vindo. Provavelmente ainda estaria naquele gabinete luxuoso, escrevendo mentiras elegantes, morrendo um pouco a cada dia. E eu ainda estaria presa naquele mausoléu de hipocrisias, sorrindo para pessoas que desprezava, esperando a vida passar. Ela beijou-lhe a testa com ternura. A República pode ter seus defeitos, mas ao menos nos libertou de nós mesmos. Teodoro segurou sua mão, entrelaçando os dedos. Lá fora, o Rio de Janeiro fervilhava com sua energia caótica de sempre. Bondes tilintavam, vendedores apregoavam,
A vida seguia indiferente aos dramas individuais. Mas ali, naquele quartinho modesto, 2 sobreviventes do naufrágio de um mundo haviam encontrado algo mais valioso que toda a fama e fortuna perdidas: a paz de viver sem máscaras, o luxo supremo da autenticidade. A deusa Fama, se é que ainda se dignava a observá-lo de seu Olimpo caprichoso, deve ter sorrido com ironia. Seu antigo devoto aprendera finalmente a lição fundamental, que há fardos mais pesados que a obscuridade e libertações que só chegam através da queda. Teodoro Vilela nunca se tornaria um nome célebre nas letras brasileiras, mas tornou-se algo mais raro e precioso, um escritor verdadeiro. E isso descobrira tarde, mas não demasiado tarde, era o suficiente. Se você chegou até aqui, acompanhando toda a jornada de Teodoro Vilela através das armadilhas da ambição e o difícil caminho de volta à autenticidade, deixe seu like e inscreva-se no canal. Novos contos machadianos sobre as eternas contradições da alma humana são publicados semanalmente. Até a próxima história.